Livro Despistou Mil Secretas, do Padre Afonso de Santa Cruz. Capítulo 20. Despistando. O transatlântico El Cuba zarpa de San Nazaré a 21 de junho, cortando as ondas do oceano rumo ao México. No seu bojo movimentam-se num vai e vem contínuo mais de 500 passageiros. Um deles leva no seu passaporte o nome Miguel Augusto Pro. Durante o dia, mistura-se entre os passageiros do convés, falando com um, atendendo a outro, consolando uma senhora abatida, divertindo um marujo, levando um jovem ao camarote para dar-lhe diretivas e desfazer-lhes dúvidas. À tardinha vê ele um homem gordo, de enorme charuto fumegando sob o nariz abatatado, praguejando contra Deus e todos os santos. O padre Pró pega-o amigavelmente pelo braço, leva-o à mesa do restaurante, desafiando-o para uma partida de xadrez. O jogo corre calculado e renhido. Durante a partida pinga o sacerdote, gota por gota, na alma embrutecida do seu parceiro, a grande verdade de que é desvantajoso praguejar, porque Deus castiga severamente este pecado. Acaba a partida, tomam os dois, no gesto de amizade, uma limonada gelada. Em certas horas do dia, ninguém vê o gentil Miguel Augusto passear pelo convés ou estar sentado nos salões. Está recolhido no camarote rezando o breviário, desfiando o texto da saudosa mãe, pedindo graças para o futuro apostolado, a paz religiosa para a pátria e para si uma entrada feliz no Porto do México. Por que, afinal, pergunta o padre Pró, trazem os jornais notícias tão aterradoras? Carranza estraçalhou o México em 1914. O feroz general Obregón continuou sua obra em 1920, e agora é Cádiz que persegue os católicos. É o mais terrível dos três tiranos. O El Cuba atraca no Porto do México, chupando um volumoso charuto e girando na mão esquerda uma ágil bengalinha. Apresenta-se o passageiro Miguel Augusto Pró, com 1000 mesuras ao agente policial, e bate-lhe amigavelmente no ombro. Então, seu chefe, como vai a padralhada por aqui? Morrendo. Ótimo. Também na Espanha está posta a dinamite. O padre Miguel afia um sorriso agudo e segue adiante sem ser interpelado por ninguém. À noitinha, quando o padre provincial vê surgir diante de si o jovem sacerdote Pró, interroga-o estupefato. Como conseguiu passar pela alfândega, meu padre? Com um sorriso esperto nos lábios, responde Pró. Despistando. Capítulo 21. A noiva me espera. O sol despede-se com lágrimas de fogo no horizonte mexicano. É o dia 31 de julho de 1926. Ouvem-se ainda alguns vibrantes Viva Cristo Rei pelas naves das igrejas, e depois reina silêncio sepulcral. Aficam-se nas portas dos templos os decretos de proibição do culto religioso, e os párocos, com os corações alanceados de dor, esvaziam os céleres os tabernáculos. Os sacrários abertos parecem dizer: Jesus fugiu. A Igreja do México desce para as catacumbas. Cádiz, o Nero do século XX, extravasa ódio satânico contra Cristo. Os sacerdotes são declarados nocivos ao Estado. O padre Pró já está há 2 meses no México, correndo o dia todo pelas ruas e arrebaldes da cidade. Não tem morada fixa. Muitas vezes pernoita na casa de Dom Miguel, já de cabeça encarnecida e ombros encolhidos pelas agruras da revolução que sofreu. O padre Pró deita-se, em geral, depois da meia-noite, dormindo apenas 3 ou 4 horas. De madrugada, abisma-se nos braços da misericórdia divina, rezando pelas almas a ele confiadas. Sobe em seguida o santo altar, alimentando-se com o corpo de Cristo que o deve ajudar no dia a dia a ser útil às almas. Tomados alguns goles de café, abre o guarda-roupa onde escolhe o terno do dia. Hoje vou ser advogado. Veste a fatiota cinzenta, embolsa a piteira e 2 maços de cigarro, enfia o estojo cheio de hóstias consagradas por debaixo do colete, pega o chapéu branco e a bengala, solta um assobio agudo e um cachorro policial aparece na soleira da porta, escancarando um bocejo esganiçado de bom dia ao patrão. O padre Miguel estrala os dedos e ambos fazem a ronda matutina.
Após 15 minutos de marcha, entra o Padre Pró numa casa familiar, onde distribui a comunhão a 50 pessoas. Diante da porta permanece alguém que exige a senha dos que entram para evitar a infiltração de polícias secretas. A senha é uma cruzinha vermelha impressa num cartãozinho branco. O zeloso sacerdote dá a bênção e segue o caminho. O lobo, com seu olhar desconfiado e penetrante, obriga os transeuntes a fazerem curvas largas. Na segunda estação eucarística, há batismos e casamentos. Em seguida, o Padre Miguel faz fervorosa exortação a todos os presentes, animando-os a se fortalecerem com o pão eucarístico, a fim de estarem preparados para dar o sangue pela fé, se preciso for. Repartido o pão dos anjos aos 200 fiéis, que se comprimem na sala central, metamorfoseia-se novamente no grão fino advogado e prossegue a ronda apostólica pelas ruas, girando-lhe gentil na mão direita a bengala reluzente. Às 8 horas da manhã, chega o advogado à terceira estação eucarística, que é o palacete de um rico médico. Deposita as hóstias sobre o altar improvisado e, voltando-se para os assistentes, exorta-os à constância e destemor da fé. Aproveito também a ocasião, continua ele, para pedir que se lembrem em suas orações do retiro que estou pregando a 80 professores estaduais. Muitas delas andam imbuídas de ideias socialistas e ateias, e se eu não conseguir impor-lhes as verdades da fé, pode tornar-se fatal o tiro. Por isso peço que encomendem esta árdua tarefa à Imaculada de Itapeyec, Nossa Senhora de Guadalupe. Acabada a locução, volta-se o sacerdote para o altar improvisado, a fim de tomar as santas espécies. No mesmo instante abre a porta e entra sobressaltado o vigia da casa. Escondam-se, escondam-se. 2 guardas estão chegando. As mulheres lamuriam enervadas. O Padre Miguel fala em tom de comando. Dobrem os véus, espalhem-se pelos quartos e ocupem-se qualquer trabalho que seja. Todos desaparecem. O Padre Pró enfia o estojo num balbuciar devoto, por debaixo do colete. Senta-se no meio da sala e fuma despreocupadamente um cigarro. Cruzando uma perna sobre a outra, tira do bolso o diário El Universal e tamborila os dedos sobre o tablado. Abre-se de súbito a porta, como que impelida por enorme furacão. Que é que os trouxe, meus senhores? Não trouxemos, queremos buscar. 2 guardas estacam ante o gentil advogado, que levanta os olhos do jornal. Buscar? Pergunta o Padre Pró, elevando a escala por 2 tons. Sim, buscar. Insistem os 2, sapateando com as botas. Queremos buscar o padre que há meia hora entrou aqui. Diga já, e já onde o meteu. Não temos tempo a perder. Então responda-nos aqui, não se disse missa há pouco? Para dizer francamente, meus senhores, responde o Padre Pró, numa larga baforada, posso jurar-lhes com palavras de honra que aqui não se disse missa. E se estiverem convencidos de que um bandido de padre se entocou nessa casa, deem uma olhadela, se quiserem. Aposto um copo de vinho que não há padre pela casa. E acentua de um modo especial aquele pela casa. O Padre Pró levanta-se e dobra calmamente o El Universal e, seguido dos guardas, improvisa-se em Cicerote, conduzindo-os pelo compartimento do palacete. Chegando a uma porta fechada, pensa primeiro no que pode ser, porque nunca andou no interior da casa. Aqui, senhores, deve estar um quarto de dormir. Abre a porta e o que encontra é um grande escritório, onde moças e mulheres estão atarefadas numa azáfama de escrever, carimbar, arquivar e telefonar. Dirigem-se ao quarto seguinte. Aqui, senhores, poderia estar um quarto de costura. Os guardas repuxam um amargo muxoxo, vendo-se frente a frente com instalações higiênicas. Percebendo que erra sempre mais comprometedoramente, dá ao Padre Pró primeiro uns passos à frente e analisa os objetos das salas perante os 2 soldados. Tendo passado por todas as repartições, voltam à sala central. Vocês fumam, camaradas? Pergunta o Padre Pró em tom amistoso, oferecendo-lhes um maço de cigarrilhos. Mas eu acho que o padreco se entocou numa câmara secreta, insiste novamente um dos policiais.
Mas Corro nos fará cantar a borracha no lombo se não lhe levarmos um monge bendito. Mas Corro? Pergunta interessado o Padre Pró. Não é ele o inspetor-geral de todo o estado policial? É isso mesmo, senhor doutor. Gosto deste camarada, continua o Padre Pró entre baforadas volumosas. É decidido, é capaz de meter ainda muita padralhada no sótão de Santiago. Ah, isto ele quer a todo custo. Interrompem prontamente os dois fardados. O senhor doutor nem sabe como o pessoal está doido por pegar um tal de Miguel Pró. Dizem que é caudilho de todos os católicos de México e que já é mais astuto do que o próprio diabo. Sabe, doutor, continua o soldado mais robusto, engolindo a saliva para poder acompanhar a rapidez dos pensamentos. Sabe, todos os secretos do governo são capazes de passar pelo fogo só para poderem captar o monge aventureiro. Já sei por quê, intervém o Padre Pró, sorrindo faceiro e afetado. Está claro, se a cabeça deste burro biquadrado, deste bandido, deste cabeça de boi está posta a preço de vários 1000 pesos, então sim, a gente tem gosto de ser polícia secreta. Até eu estaria disposto a correr no encalço deste chifre do diabo se não tivesse tão atarefado na minha profissão de doutor. Então o senhor realmente é doutor? Assim o supunha. Regoga satisfeito o soldado mais esguio, enrugado, um sorriso reverente na face morena. É isto mesmo, camarada. E custou o fósforo cerebral. Passei 14 anos nos estudos superiores. Viajei pelos Estados Unidos, venerei em Baltimore, Washington e Nova York. Estive uns anos na Espanha. Lá o comunismo é prometedor. Terminei os estudos doutorais em Ege, onde pratiquei durante 6 meses com grande paciência na clínica de Saint-Rémy e fiz um breve estágio na Proença. Os sucessos foram notáveis. O padre estaca, puxa a manga direita, olha o relógio. Meus senhores, a noiva me espera. São 8h50 e para as 9 horas em ponto estou comprometido e entrevistar-me com ela. Não posso esperar, vocês esperam ainda algum tempo, e caso eu ouvir por aí alguma coisa acerca do bandido Pró, prontifico-me desde já a lhes transmiti-la. Amigos, hasta luego. O padre Miguel toma o Panamá e com vênia sorridente sai à rua, acordando o lobo, que todo o tempo cochichou na soleira. Visita ligeiramente a dileta noiva, que é a quarta estação eucarística. Distribui devotamente 120 comunhões. Passando na volta pela casa, onde os 2 soldados estão plantando guarda, acena-lhes com o Panamá, perguntando se descobriram o padre. Não, doutor. Então, paciência, meus amigos. Capítulo 22. Peguem o bandido de uma vez. Toma aí, meu amigo. És um bom companheiro. Teu olhar já me valeu muito pelas ruas. O cão abocanha um naco de carne no ar, sacudido entre os dentes. Sorvido um café reforçado, volta o padre Miguel ao guarda-roupa. É preciso mudar a cada passo de casaco para não atrair a atenção. Seus olhos dão com uma carta deitada sobre a mesa. Lê o que lhe escreve o padre provincial e comenta. Prudência. Acho que o tenho, pois já trabalho 4 meses entre 1000 e tantos secretas e não me fizeram mal nenhum. Saúde? O padre provincial quer saber meu estado de saúde. Já respondo. E escreve. Saúde de aço, reverendo padre provincial. O estômago não tem tempo para lembrar-se de que passou por operações. El Barreteiro. Saudações. Veste um traje preto e às 9h30 caminha para a prisão de Santiago, levando um grande embrulho de roupa às costas. Aproximando-se do carcereiro, bate-lhe ligeiramente no ombro e lhe oferece um cigarro, e sem perguntar por mais licenças, entre todas as celas da prisão. Atende prontamente a cada prisioneiro, dá-lhes as sagradas espécies sem o carcereiro perceber, absolve pecados e anima os aflitos. E dizendo um vigoroso hasta mañana, promete voltar o mais cedo possível. Enquanto o padre Pró sai da prisão,
como o homem mais livre do mundo, estão o presidente Cádiz, o general Obregón e Roberto Cruz, o major Mascoro e todo o ministério reunidos no Palácio Presidencial de Chapultepec, debatendo entre gargalhadas e pragas obscenas os planos da sua perseguição diabólica. Cádiz olha de frente o Major Mascoro, a quem encarrega de eliminar os sacerdotes, principalmente o Padre Pró, e grita batendo o punho na mesa. Peguem o monge de uma vez. Não podemos aturar a vergonha de ter centenas de secretas em busca dele sem o mínimo resultado. Este frade está dando uma lição escandalosa. Se rebentar a Revolução dos Católicos, será tarde para ajuntar os ossos. 90% dos mexicanos dançam sob a batuta secreta dele. Não quero só farrapos de civis na forca, quero também padres, e o que o povo os veja enforcados nas praças públicas e ao longo da estrada de ferro. Os 7 frades de León não satisfazem. E o coveiro enlouqueceu. Intervém Major Mascoro, repuxando os lábios. Enlouqueceu por quê? Pergunta o general Obregón. Enlouqueceu, repete Mascoro, porque um dos padres de León foi enterrado ainda vivo, com a cabeça de fora e os olhos esbugalhados. Foi bom assim, retoma Cádiz, catarreando rouquenhamente, mas o que nos envergonha é também o caso daquele menino de 12 anos. Como é que não arrancaram de seus lábios o nome do monge que lhe deu os folhetos de propaganda? A mãe o animava a resistir, explica irritado Mascoro. Que foi feito do menino? Intervém Cádiz. Quebraram-lhe os braços e cortaram-lhe a língua à baioneta. A conversa amaina aos poucos, e as gargalhadas satânicas ecoam novamente pela sala luxuosa de Chapultepec. No fim da reunião, despede Cádiz o ministério, insistindo num tom de ameaça com o chefe de polícia. Mascoro, peguem o bandido de uma vez. Capítulo 23. Levem a morenita consigo. De volta da prisão, sorve o Padre Pró pelo meio-dia um pranto de sopa e um caldo substancioso, trocando ao mesmo tempo algumas impressões com Dom Miguel sobre os trabalhos feitos e por fazer. Esta noite hei de pernoitar na casa de Dona Josefina Montes de Oca. Mas voltarei por causa do guarda-roupa. Veste um macacão de chofé, põe um boné roto e salta da bicicleta. Rodando pelas ruas movimentadas, vê nas esquinas oficiais da baioneta calada. Nos postes de luz estão colados cartazes enormes. Cádiz, que é o bandido Pró. No assalto das ruas, escreve: 1000 pesos pela cabeça do monge Pró. O Padre Pró pedala pachorretamente por entre os letreiros, rezando íntimas jaculatórias a Jesus Hóstia, que traz continuamente sobre o peito para qualquer caso de emergência. O boné escorregado na nuca, a piteira viajando de um canto a outro na boca, dão-lhe ares de verdadeiro chofer ou mecânico. Na metade da quadra, entra no porão de uma agência de automóveis. Em poucos instantes está cercado de 50 choferes e mecânicos, que o olham como tigres recém-chegados do mato. Os bonés empoeirados e graxentos cobrem-lhes as cabeleiras desgrenhadas. Os peitos cor de bronze aparecem nus e peludos por entre as camisas ao vento. Charutos enormes pendem do canto da boca, expelindo baforadas espessas de fumo nos ares. Pró sente-se bem no meio desta gente rude. Vai ao fundo do grande pátio, onde encosta a bicicleta no guarda-lama de uma caminhoneta quebrada. Dá gosto de trabalhar no meio de gente da minha raça. Para velhas e mocinhas vou fechar o expediente. Não rende, é preciso trabalhar por atacado com choferes que enterram a faca no ventre por uma ninharia. E conta fatos interessantes de suas viagens, explica como teve que fugir do México, dá razão por que Cádiz persegue tantos católicos, e depois de alguns minutos, vendo que o terreno dos ouvintes é fértil e que não há intrusos ou policiais secretos entre eles, aborda de rijo as meditações do retiro sobre o inferno, a morte, o pecado e o céu. Os rudes ouvintes esparramam-se ao redor sobre latas de gasolina, pneus furados e todas encapotadas.
escutando com os queixos enterrados nas mãos, devorando com os olhos sôfregos o chofé simpático que lhes está à frente, a gesticular e a falar com arrojo incontido. Com o boné a pender da nuca, as mangas arregaçadas, encostado no guarda-lama de um velho excess, o pregador arde de entusiasmo apostólico ao ver a grande docilidade desta gente rude e grosseira. É a segunda vez que a turma está reunida para ouvir as verdades eternas. Para não se atrair aos que do fundo da oficina o observam, dá ao padre Pró, de quando em quando, uns berros como se fosse um endemoniado. Maldição! Maldição! Ai! Mostra os ouvintes como hão de gritar os condenados do inferno. Momentos depois, balanceia como um bêbado entre os ouvintes. Dá empurrões, finca os cotovelos nas costelas de uns, sacode outros e grita. Também tu tens culpa de eu estar aqui. Agora estamos juntos e nunca poderemos sair. Maldição, desgraçados que somos. Explica as consequências do escândalo, a dor que sentem no inferno duas pessoas que eram na vida companheiras no pecado e que depois da vida devem ser companheiras eternas no horroroso inferno. Em seguida tira o crucifixo de metal que traz consigo desde o noviciado, faz-lhe jorrar na alma torrentes de paz, explicando-lhes com voz emocionada o amor de Jesus, morrendo na cruz para salvar os homens. Passada meia hora, apresenta-se um por um a fim de acusar os seus pecados. Enquanto isso, alguns, para despistar os curiosos da oficina, caminham por perto, gritam, dão socos e pontapés, rolam pelo gramado, agarrando-se uns aos outros. Feita a confissão, indica-lhes o lugar de reunião para o dia seguinte, a fim de lhes distribuir a Santa Comunhão. Alguns, tomados de alegria e gozo espiritual, dançam e cantam ao redor do chofer Miguel. Faz-se silêncio. O padre Pró tira do bolso um pacote de santinho e diz: Aqui. Cada um de vocês leve uma imagem da boa mãezinha de quem lhes falei antes. Vocês a conhecem, levem-na sempre consigo. É a senhora Morena de Itapeiaque. Se não a podem colocar no guarda-brisa por causa do perigo, tragam-na sempre no bolso. E saltando da bicicleta, remata. Levem sempre a morenita consigo. Os choferes acenam com os bonés e voltam aos seus trabalhos mecânicos, falando com entusiasmo do chofer Miguel.